Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre liderança sob pressão. Me pediram um vídeo sobre esse assunto, falar, Marcelo, mas eu não tenho mais condição de delegar, o meu time anda sobrecarregado. O que eu devo fazer? Então foi esse um questionamento que foi feito aqui para a gente. As pessoas nos indagaram sobre esse assunto, o que fazer quando a gente já está no limite, né, onde a gente já não consegue mais tanto delegar quanto, né, nós absorvermos também as tarefas que nós temos que fazer do dia a dia. O que fazer quando o time também está no limite e apenas vai virar o quê? Uma redistribuição de tarefas, vai gerar mais sobrecargas e a gente precisa analisar. Sempre digo isso, que é importante a gente fazer uma análise, uma reflexão, uma revisão do que a gente está fazendo, que é isso que eu vou mostrar aqui para você dentro desses pontos que nós colocaremos aqui, tá bom? Vou falar para você 3 estratégias super importantes para poder te ajudar aí nessa redistribuição, nessa reanálise do que você precisa fazer. Isso é muito importante dentro de qualquer cenário. Você como líder, você como empresário, você mesmo como colaborador que está pensando aí em voos maiores, né? Um dia ser diretor, ser gerente, é preciso sempre fazer avaliação. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas, obviamente, a se transformarem em negócios maiores, em pessoas melhores, em resultados. A gente fala aqui de resultado, esse é o nosso objetivo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, se inscreve aqui no na nossa página para você ter toda semana esse tipo de conteúdo aqui para poder te ajudar. E tem um universo grande aqui de conteúdos que a gente já colocou aqui. Vamos então ao nosso tema de hoje. Olha só, já vamos direto ao assunto aqui. Primeira estratégia que você tem que fazer é redefinir o que é bom o suficiente. Cuidado para não ficar trabalhando demais no perfeccionismo, na situação perfeita. Isso não existe em primeiro lugar, tá bom? Mas você muitas vezes não precisa ser perfeito em tudo. Muitas vezes tem o aceitável, dependendo da atividade. Então você tem que fazer uma reavaliação do que é de fato tem que ser entregue em alto padrão, tem coisas que podem ser entregues em médio padrão, tá certo? Então é um trabalho aí que você tem que fazer a adequação. Relatórios internos, muitas vezes, pode ser em formato de tópicos, não precisa ser descrito de forma gigantesca de textos, tá certo? Uma apresentação preliminar pode ser apenas um esboço, pode ser alguns temas principais para ser aprovado. Atualizações pode ser em bullet points, em grupos, onde você vai analisando, você vai verificando o que andou, o que não andou, coisas mais simples que podem ser apresentadas. Produtividade não é perfeição. Cuidado com essa questão da perfeição, onde não precisa acontecer. São pontos importantes a ser revistos. Então, como que a gente aplica o bom o suficiente? Primeiramente, você precisa chamar teu time, alinhar com o seu time, fazer esse reajuste, vamos dizer assim, do que é o bom o suficiente, e aí você vai rever padrões atuais, você vai combinar com o seu time quais são as entregas aceitáveis. Hoje, com a inteligência artificial, você pode acelerar muita coisa, onde ali numa criação de ideias, um passo a passo, muitas vezes, para ser feito a aprovação. Crie diretrizes de entrega, o que precisa ser feito de forma simplificada, a entrega 1, a entrega 2, a entrega 3. Deixe muito claro isso, para que as pessoas consigam melhorar os seus processos. Então, o resultado, o que vai acontecer quando você faz esse tipo de situação? É menos retrabalho, ou seja, eu vou ganhar tempo com isso, eu vou ter mais tempo para fazer o que importa. Aqui sempre vale um ponto, eu sempre coloco isso como um mantra nosso aqui. Toda semana você precisa fazer uma reunião com você mesmo, para você avaliar o que pode ser melhorado dentro do seu processo. O que pode ser enxugado dentro das suas atividades, o que pode ser acrescentado de valor dentro das suas atividades, que isso é um ponto extremamente importante, e aí você vai melhorando, você vai conquistando cada vez mais a alta performance. Esse é o primeiro ponto aqui da nossa estratégia. O segundo ponto, como você já está fazendo essas avaliações e você vai melhorar, é cortar tarefas ocultas de baixo valor. É você começar a enxergar aquilo que não agrega valor e melhorar cada vez mais. Tem muita coisa que você, como você não para pensar, você acaba fazendo por hábito. Só que esse hábito, ele também é sem valor.
E aí você tem que parar e prestar atenção, verificar o que pode ser feito. Reuniões que poderiam ser um e-mail, reuniões que poderiam ser um relatório, formulários sem menor utilidade que são preenchidos, que são relatórios muitas vezes que são preenchidos sem o menor sentido, aprovações redundantes. Olha só, a gente fez um trabalho numa empresa onde tinha 5 aprovações dentro de um mesmo processo. Não faz sentido isso. E eu só fiz uma pergunta: não pode ser só uma aprovação? A moça respondeu: sim, pode ser. Então nós podemos fazer essa aprovação ao final do processo. E ela ganhou um tempo gigantesco onde ela começou a fazer mais reunião com a gente para a gente pensar em novas soluções. Então você tem que sempre se questionar. Se eu precisasse eliminar 20% da minha agenda hoje, o que você começaria cortando? Então, para isso, você precisa levantar os dados, para isso, você precisa verificar, fazer ponderações, fazer análise. Por isso, aquela reunião que eu te falei lá na estratégia 1, que é importante você fazer, para você começar a pensar nessas possibilidades. Por isso, tire da sua mente todas as tarefas, a gente chama isso de descarregamento de tarefa. Você pode fazer isso com o seu time, liste tudo o que for e fizer sentido, tá bom? Para dentro do teu contexto, porque você precisa entender o que você faz. E aí você vai se questionar: isso serve? Isso faz parte do meu objetivo? Isso faz parte das minhas tarefas essenciais? E aí você vai eliminar com cautela e vai monitorando. Caso dê algum problema, você volta a fazer aquela atividade. E você vai monitorando e verificando onde é que impactou aquilo. Uma vez eu estava dentro de uma empresa, eu pedi para uma moça, né, uma colaboradora minha, pedi para ela eliminar 2 páginas de um relatório gigantesco que ela fazia. Ela no começo ela não queria, né, mas eu insisti com ela, afinal de contas, estava dando uma ordem ali para ela e simplesmente até hoje não me reclamaram dessa falta de páginas. Ou seja, esse relatório não servia para absolutamente nada, tá ok? E se obviamente fosse, né, interessante para alguém, se servisse para alguém, se agregasse valor para alguém, você concorda que a pessoa iria reclamar? Só que até hoje ninguém reclamou, okay? Então esse relatório foi eliminado, esse relatório foi gerado tempo para que ela pudesse pensar em outras alternativas. Vamos para a estratégia número 3. Reduza sua disponibilidade com estratégia. Marcelo do céu, como assim? Eu vou me tornar indisponível? Sim, você vai se tornar indisponível em alguns momentos. Então, você precisa estar acessível em alguns momentos e não em todos os momentos. Porque senão isso gera o quê? Isso gera colaboradores mimados, colaboradores que ficam dependentes da gente, e isso não pode acontecer. Você precisa criar um time que de fato seja autônomo, que você consiga de fato trabalhar sem precisar estar lá, porque senão você sempre vai ficar, eles sempre ficarão na sua dependência do amém, de perguntar alguma coisa, e isso atrapalha tanto eles quanto a gente, porque interrompe o processo, para o processo de trabalhar, e aí isso atrapalha, a interrupção atrapalha você e a interrupção atrapalha eles, tá bom? Então esteja presente somente nos momentos críticos, crie momentos onde de fato você precisa estar. Utilize atualizações assíncronas, onde é um dashboard, um relatório, uma mensagem, onde você não precisa estar. E aí você pode substituir reuniões por checklists rápidos, onde você utiliza ali 15 minutos diário, onde você vai verificando se está andando ou não está andando, tá certo? E defina janelas claras de disponibilidade. Vou contar um caso aqui para você. Eu tinha minha janela sempre aberta. Então as pessoas chegavam e queriam agendar reuniões comigo em um determinado momento da minha vida aí profissional. E aquilo geralmente, aquilo se tornou no caos para mim, porque eu fazia reunião uma hora, reunião outra hora, chegava no final do dia, eu não tinha feito absolutamente nada durante a semana toda. Isso virou um caos para mim. Eu olhava assim para as minhas coisas que eu tinha que fazer e não avançava. O que eu fiz? Eu estabeleci janelas de atendimento. Eu peguei e deixei terça-feira de manhã para fazer agenda externa. Aí no começo até o meu time começou a me boicotar. Marcelo, não pode ser assim, porque o cliente chega aqui, quer falar com você, papapá, não sei o quê, eles só querem falar com você, é impossível. Falei, não dá, não dá. A gente tem que organizar essa agenda. Então, enquanto não tiver lotado a minha terça-feira de manhã, eu não atendo em outros dias. Ah, mas se ele falar, então ele fica para a próxima terça, para a próxima terça. Depois de um tempo, se tornou comum esse atendimento de terças-feiras. Aí lotou a terça-feira, eu abri quinta à tarde e as coisas começaram a fluir de tal forma que, de fato, acontecia tudo certinho, tá bom? Outra coisa que eu comecei a fazer é ter pauta na reunião. Então eu fazia reuniões muito bem feitas e eu fazia reuniões em 50 minutos.
Eu fazia reuniões ali precisas, sem ficar perdendo tempo, com roteiro, já com perguntas elaboradas. Isso ajudou muito a ser mais produtivo. Isso só pôde acontecer porque eu pensei em organizar a minha agenda. E aí eu não tenho interrupções, aí eu não tenho situações de desgaste, onde eu fico prolongando a minha reunião. Então, menos interrupções, mais foco naquilo que eu precisava entregar, mais foco naquilo que eu precisava fazer. Aí as equipes já sabiam de tudo, elas se tornavam autônomas, elas já conseguiam entregar de fato o que precisava. Então, a gente tem que liderar com inteligência, que é a melhor situação, ao invés da gente viver sobrecarregado, porque chega um determinado momento que delegar não vai ajudar mais. Então a gente precisa rever os nossos processos, ajustando padrões, ajustando situações melhores, pensando em alternativas. Hoje é muito importante nós sermos cada vez mais produtivos. Nós temos muitas ferramentas para nos ajudar, só que a gente utiliza as ferramentas de uma forma muito superficial e depois a gente diz que as ferramentas não funcionam. Ok? Então, você tem que refletir onde você está gastando sua energia. É essa a pergunta que a gente tem que fazer. O que poderia ser simplificado agora? Então, liste todas as suas atividades, liste todas as atividades do seu time e comece a pensar em alternativas melhores. Como ser mais acessível sem perder controle, sem perder tempo, sem perder negócios, inclusive e oportunidades. Então, você está pronto para liderar com mais estratégia? Esse é um ponto fundamental. Falamos vários pontos aqui, principalmente 3 estratégias. Revisite essas 3 estratégias e faça um plano de ação para você ter cada vez mais um cenário melhor aí no seu dia a dia. Com isso, você vai gerar ações, você vai gerar quem fará essas ações e o prazo. E com isso você tem um plano. E o mais importante de tudo isso é você agir. É você fazer esse plano sair do papel e se tornar algo palpável, tá bom? Que é isso que traz resultado para a gente. Ação. Ação é o mais importante dentro de qualquer cenário, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, você se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito ainda, porque toda semana a gente está dando conteúdo aqui para você de forma gratuita, tá bom? Agora, se você quer que eu te ajude com mais intensidade, vamos bater um papo, vamos conversar, manda um direct que eu vou te entender e a gente vai te apresentar uma proposta para a gente ser parceiro e a gente vai te ajudar com muita certeza, como a gente já vem ajudando várias empresas que têm dobrado o faturamento, triplicado o faturamento, diminuindo o desperdício, melhorando a sua rentabilidade, gerando cada vez mais resultado para o seu negócio. Gostou desse conteúdo? Curta esse conteúdo e compartilhe para o maior número de pessoas, que assim você também vai ajudar as outras pessoas, assim como a gente, a melhorar os seus negócios. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.